O Brasil é o quinto país do mundo com maior número de acidentes. Somente em 2016 foram registradas mais de 37 mil mortes no trânsito. Mais da metade dos acidentes são causados pela negligência ou imprudência dos motoristas. No trânsito, o sentido é a vida. Uma parceria Rádio Senado. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99,9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM. Está no ar o Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E para você que está nos ouvindo pelo rádio, eu lembro que nós estamos ao vivo também na internet. Você pode acompanhar toda a transmissão do programa em vídeo pela nossa página do Facebook, que fica no endereço facebook.com/programa Fora da Curva. Também pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99 Universitária, e lá é nosso canal principal de interação. Você pode mandar perguntas e comentários para nossos convidados aqui no estúdio. Quem está comigo hoje aqui é Caterine Lages, que é advogada, doutoranda em Direito e integrante da Marcha Mundial das Mulheres. Bom dia, Caterine. Bom dia. Também quero saudar o REC, Recife Estudos Constitucionais, que também componham. E Marielle Franco foi executada no Rio de Janeiro no dia 14 de março de 2018. Socióloga afiliada ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, ela foi a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro para o período 2017 e 2020. Já são quase 2 anos de sua morte. E das reformas da Previdência e Trabalhista ao nióbio, nada que cruza o governo Jair Bolsonaro é tão grave quanto o assassinato de Marielle. E nunca antes um acusado conseguiu apresentar tantas provas contra si próprio e ainda assim seguir impune. Quando Marielle morreu, todos os pré-candidatos a presidente se pronunciaram, menos Jair Bolsonaro, que teve um assessor falando na época que a opinião dele seria polêmica demais. Quando ele, enfim, falou, disse, abre aspas, me resguardo ao direito de permanecer em silêncio, fecha aspas, uma coisa que você só fala quando está sendo acusado de algo. Depois de uma investigação que se provou longa, após a revelação de que existe um escritório do crime no Rio de Janeiro, uma espécie de milícia das milícias, todos os principais acusados têm alguma relação com a família do presidente. Do acusado de disparar, que mora no mesmo condomínio, a um dos milicianos que estava presente na cena, o Adriano Magalhães, que recebeu uma homenagem pública de Flávio Bolsonaro. E ele recebeu a medalha na cadeia, ele estava preso por homicídio. Adriano, por sinal, foi apresentado a Flávio pelo Queiroz. Quanto mais a investigação afunila, mais a família do presidente faz questão de fazer declarações públicas que só pesam contra eles próprios. O presidente gritando literalmente palavrões em uma live no Facebook, aos filhos que mostram provas que estavam em casa para falar que não estavam. E somente uma pergunta
é tão crucial no jogo político atual do país quanto a de quem foi que mandou o vizinho do presidente matar Marielle Franco. E é justamente por que essa execução incomoda tanto sua família. E, Caterine, para a gente começar, imagino que você tenha acompanhado bastante dessa história toda. Você acha que essa reação exaltada, essa forma do presidente agora até tentar fazer uma obstrução de justiça, né? Tentar Sim. federalizar o caso, parece uma confissão de culpa? Parece não, né? A gente só precisa que esse acesso à justiça ele seja garantido de forma mais elucidativa, mas que todas as provas se encaminham, né, à responsabilização da família Bolsonaro. E digo mais, né, nós temos no extermínio, né, da vida de Marielle algo tão importante politicamente quanto foi a prisão, né, e o processo fraudado contra o ex-presidente Lula. Né? Então, é um marco político tão importante que a gente precisa estar dialogando e estar dialogando com as pessoas e politizar esse discurso para que a gente compreenda quais são as facetas que realmente vêm estruturar esse silenciamento em torno da causa. Né, em torno do caso. Eu digo uma causa porque, na verdade, o assassinato de Marielle ele vem revelar estruturas muito obscuras do Estado. Né? E ela vem revelar que, na verdade, não é uma situação pontual. Aconteceu no Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado, que deve ser discutido no âmbito... porque existe uma especificidade de milícia no Rio de Janeiro. Na verdade, é um modus operandi de se fazer política e uma política de extermínio, e é isso que a gente precisa dialogar, né, e compartilhar com todas as pessoas para que elas compreendam o que levou, inclusive, né, que a família Bolsonaro ela fosse eleita. E eu não estou falando somente do presidente, estou falando por que seus filhos, né, continuam sendo, inclusive, muito bem votados. Né? E se isso significa efetivamente democracia, ou estamos falando de um outro status de Estado e de poder no Brasil. E desde o primeiro dia, né, do governo Jair Bolsonaro, que a cada escândalo a gente se pergunta se esse é um governo que vai chegar ao fim dos 4 anos. Né? Tu acredita que a execução de Marielle pode ser responsável por interromper esse governo? Bem, ela disse, né, que não seria interrompida. Eu acredito firmemente, sabe? Agora, é preciso que nós... população, né, e pessoas que estão ocupando espaços estratégicos se apropriem dessa pauta, né? Não para ganho político pessoal, né? Não para visibilidade pessoal, mas de fato que demonstre o sintoma, né? O sintoma dessa ferida aberta, né? Que existe no Brasil. Me parece que quem vai derrubar mesmo Bolsonaro, né, é essa mulher preta, favelada, lésbica, né, e que veio para mover as estruturas. Então, se derrubar, vai ser através disso. Né? Através do assassinato que eles cometeram contra a vida de Marielle. Eu estava lendo o El País, ele publicou uma análise bem interessante em abril ainda, né? Afirmando que Lula e Marielle são símbolos de duas esquerdas separadas. Né? Uma que tem Lula como símbolo e acha graça quando o ator José de Abreu se autoproclama presidente e diz que Marielle seria sua primeira dama em memória, e outra que acha a piada ofensiva e gostaria que Marielle tivesse sido a presidente. Né? Lula chegou a comentar sobre a execução quando teve no Sindicato dos Metalúrgicos, né, sua primeira parada após sair da prisão, mas ontem teve o festival Lula Livre e, de fato, parece que Marielle sequer surgiu nas falas, né? Vou interromper minha pergunta aqui para dar boas-vindas à Ingrid Dias, que acabou de chegar, né? Ingrid, ela é representante da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Bom dia, Ingrid, bem-vinda ao programa. Chegou na correria já, né? Bom dia, gente. Bom dia, muito obrigada aí pelo convite. Então, vou aproveitar que tu chegou para refazer a pergunta. Eu estava comentando com Caterine de um texto que eu estava lendo no El País, que fala que Lula e Marielle são símbolo de duas esquerdas separadas.
né? Uma que tem Lula como símbolo e acha graça quando o ator José de Abreu se autoproclama presidente e diz que Marielle seria sua primeira dama em memória. E outra que acha a piada ofensiva e gostaria que Marielle tivesse sido a presidente, né? E aí, eu queria saber o que é que vocês acham disso, né? Vocês concordam com essa leitura? Vocês acham que a gente tem esses dois extremos na esquerda? Bem, eu acho que não temos uma única esquerda, né? Nós temos esquerdas, né? Inclusive porque vai existir a reprodução do modelo colonial mesmo, de exercício de poder e muitas vezes de disputa, né? Então, algumas pautas elas não são consideradas prioritárias. Não necessariamente uma política de conciliação, muitas vezes uma política de conciliação de poder, ela vai impedir que determinadas pautas sejam consideradas legítimas ou tão importantes quanto como deveria ser, né? Então, se existe uma cisão, bem, existem pautas que são consideradas prioritárias, né? É bem importante que se reconheça, né, que se faça uma análise crítica, né? Eu vejo muita gente desmotivando a análise crítica, mas acho que ela é fundamental, porque, inclusive, foi o que nos trouxe mesmo a dispersão. Né? A ultrapolítica e a pós-políticas, elas não iriam se fortalecer se houvesse, de fato, uma avaliação ou mesmo um entendimento de que, para a gente alcançar determinados objetivos, que são de fato estruturais, a gente pode estar conciliando. Né? Elas precisam estar abalando as estruturas e não dialogando, e aí eu não digo diálogo de sentar e conversar, porque tudo ele é importante, mas de não permitir que certas coisas sejam negociadas. Né? Eu, particularmente, discordei da ideia de fazer a chacota, usar como uma coisa engraçada a ideia de se autoproclamar presidente por José de Abreu. Né? Eu achei, inclusive, bem machista, né? A cara mesmo do resquício colonial. Mas, enfim, vou passar para a Ingrid, que eu acho que ela tem... Eu acho que concordar muito com o que Keti traz, no sentido de que a gente ainda vive um modelo de organização política extremamente colonial, né? E aí, quando esse questionamento é feito a nós sobre essa esquerda, outra esquerda, ou determinada direita, ou centro de direita, a gente se questiona de fato de quais são as referências que a gente utiliza para poder localizar essas ações e esses grupos dentro dessas perspectivas, né, de esquerda ou de direita. E aí, lembrando muito o que a Sueli Carneiro fala, né, assim, desse momento que a gente vive, mas que é um momento que a gente vivencia já há muitos anos, né, que assim, entre esquerda e direita, a gente continua sendo preta, né, então, assim, para nós do movimento negro, por exemplo, para nós mulheres negras, é muito difícil ver esse tipo de posicionamento vindo, inclusive, de uma pessoa que se localiza num campo progressista, né, num campo que se coloca aí para fazer a defesa de direitos, e que quando a gente vive esse momento de extrema polaridade, né, e aí é um momento importante que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, comemorar, né, colocar isso na perspectiva do que a gente faz mesmo, que é cultural, mas também sem perder a oportunidade de fazer essas críticas, né? Porque acho que essa é a grande questão, assim, a gente não relaciona, inclusive, o quanto a prisão de Lula ela está relacionada com o assassinato de Marielle, né? E o quanto esse movimento que a gente vive hoje de sufocamento, né? De tudo que é direitos humanos, de tudo que é progressista, a gente percebe que existe um projeto aí que não é um projeto, muitas vezes, que a gente referencia em uma esquerda ou uma direita, mas é um projeto colonial, um projeto que está sendo reproduzido, infelizmente, por vários dos nossos campos, e que a gente precisa repensar essas práticas, né? Por isso que eu digo assim, quando a gente pensa esquerda e direita, a gente não pode se colocar em uma em outra, porque a gente ainda está debatendo o fim do racismo dentro, inclusive, dessas mesmas estruturas, né? Então, o fim do machismo também, então são questões que a gente realmente precisa se recolocar e criar outras referências para pensar o que é essa construção da política no âmbito da esquerda. Ótimo. E a gente teve essa mudança, né, de narrativa de país nessa última eleição para presidente, que tem feito mudar de diversas formas como a polícia age, como o direito age, tudo tem mudado, né? Às vezes de uma forma mais acelerada, às vezes de uma forma um pouco mais lenta.
E desde o dia 1, né, da execução de Marielle, que tudo é muito, muito lento, né, tudo é muito confuso, a forma como o caso se desdobra. Hoje a gente já sabe que é em parte por causa de que havia uma mensalidade sendo paga, né, esse escritório do crime no Rio de Janeiro, para interferir nas investigações. E aí eu queria saber de vocês, a gente pode dizer que isso reflete em escala a como feminicídios e casos de violência e agressão contra a mulher passaram a ser tratados esse ano no país? Eu acho que tem muita relação, sabe? Eu acho que tem muita relação, especialmente porque a gente vive um contexto onde... historicamente, dentro de uma construção de país, a gente começa a viver nos últimos 5, 6 anos a possibilidade de dar centralidade às questões que criam desigualdades em nossa sociedade. Então, há 5, 6 anos, a gente começa a perceber que o machismo ele é uma estrutura, né, o patriarcado ele é uma estrutura que fala sobre como as instituições se relacionam, né, que o racismo é uma estrutura que pauta a forma como o Estado aplica, né, as suas ações, a sua sanção, e a gente vive um período desses últimos 5 anos de grande crescimento e visibilidade a essa denúncia. A denúncia que a gente tem uma estrutura maior, uma estrutura mais perversa, que organiza todas as nossas relações sociais. E aí, com o avanço dessa denúncia, né, da visibilidade ao fato, o que a gente percebe é que, historicamente, as pessoas que estão colocadas, que se privilegiam com essa condição, com essa estrutura opressora, começam a se questionar. E aí, essas pessoas que se privilegiam com isso estão dentro dos espaços que, historicamente, são os espaços da estrutura de poder, né, como o judiciário, como o próprio governo, o executivo, né, o legislativo. Então, essas estruturas de poder começam a ser incomodadas com o fato de que eles não podem mais negar de que existe uma estrutura que coordena e arquiteta toda essa desigualdade que a gente vivencia, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a avançar, essas próprias estruturas também começam a se organizar para avançar sobre nós, né? Isso não está acontecendo só aqui no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, os indígenas, por exemplo, no Chile, têm referenciado essa perspectiva do seu lugar de construção histórica e do questionamento ao poder, do questionamento a essas estruturas, né? E aí, a partir disso, o que a gente percebe é uma retomada violenta em cima dessa população, né? Desse grupo social que tem questionado que o poder ele não pode ser um único hegemônico, né? Ele precisa ter as nossas características, as nossas diversidades. Então, acho que a gente vivencia um momento muito específico, assim, de que o avanço das nossas pautas, o avanço da nossa disputa por direitos, ele também tem pautado um avanço desse extremo fundamentalismo, fascismo, também sobre nós, né? E aí, no sentido de que não vamos perder espaço. A gente não pode perder espaço, porque é isso que está acontecendo, né? Está havendo uma perda de espaço, né, dessas estruturas historicamente aí ultrapassadas, inclusive coloniais, que sempre avançaram sobre os nossos corpos. E tem uma questão também importante que, na verdade, acabaram com o cinismo, né? Não há mais cinismo, né? Se antes a gente poderia contar com uma certa, não sei dizer formalidade ou com uma tentativa mascarada, né, de parecer que a democracia ela era algo resolvido, resoluto, né? Agora nós não contamos mais com essa característica, né? Não há nenhum interesse em manter aparências. Exatamente. E está desde o discurso até o fortalecimento das práticas, né? Do aumento, eu não sei dizer nem se do aumento, mas, na verdade, de maior visibilização, né? De maior grito da população, que sempre esteve à margem de direitos, né, de uma democracia que jamais pulou o muro e chegou até a vida real dessas pessoas, agora não tem mais interesse de se manter essa aparência, de se manter uma cordialidade, né? Não há conciliação. Sim. Negociando com essas vidas. Mais. E judicialmente, juridicamente, há esse precedente? Tipo, se um caso maior passa tanto tempo sendo enrolado, os casos menores acabam sofrendo uma consequência disso ou não? Olha, o Poder Judiciário, ele é estruturado, ele é realizado, ele acontece, né, através de uma casta. Você vai ver uma ou outra figura que, na verdade, né, faz parte de um discurso meritocrático, veio do nada, né, de um destino que não deveria ser aquele, e vai ocupar um outro posto, né? Se você fizer o teste do pescoço para você ver quantas pessoas negras, por exemplo, têm ocupado cargo de poder,
efetivamente no Poder Judiciário, você vai contar nos dedos e vai sobrar. Vai sobrar dedo, né? Então, o que aqui significa? Significa que esse é um poder de todos, porque não existe recurso de participação popular. Então, através desse recorte, ele não é democrático, nesse sentido, ele é estruturado pela meritocracia, por um discurso que é o quê? Neoliberal. E ele vai reproduzir esses modelos, esses valores à risca, né? Agora, que lá dentro sempre vai existir, acho que não tem nenhuma situação em que não há contestação, de que acontece ali no puro silêncio, sem quem levante a bandeira. Sempre existiu ao longo da história pessoas que até hoje, né, estejam protagonizando processos de resistência, né? Você tem organizações de juízes pela democracia, entende? Então, de advogados, né? Pela democracia, ou seja, vão existir pessoas que estão refletindo, que estão ali, né? Também tentando implodir o sistema por dentro, né? Mas sabendo que ele é uma estrutura, né? E que leva-se tempo para isso. Deixa eu aproveitar que a gente entrou nesse ponto, vou puxar uma pergunta que eu ia fazer mais depois. É interessante notar o quanto Marielle ajuda a demonstrar o perfil do eleitor, o perfil dessa direita conservadora, né? A Aniele, a irmã dela, falou recentemente em entrevista sobre como até hoje a filha de Marielle e a própria Aniele recebem xingamentos, ameaças e piadas com a morte dela nas redes sociais, né? E ela também disse que não cogita se candidatar, né? Ela questionou a revista Veja: quem garante minha segurança? Né? A política no Brasil tem estado mesmo cada vez mais violenta, como a gente começou a falar aqui. E aí, apesar disso, a gente tem visto a chegada de novos nomes, de outras articulações, como as candidaturas coletivas, né, que têm aparecido no Brasil todo. Mas vocês acham que esse sentimento de violência tem impedido novas candidaturas femininas ou mesmo progressistas no Brasil? Com certeza. Inclusive, isso é um projeto, né? Criar esse clima, que é um clima de instabilidade, um clima que você... não tem certeza, assim, se a gente já não tinha num contexto antes de Marielle, agora depois desse contexto a gente fica ainda mais insegura do que é que nos reserva, né, as mulheres que ousarem se colocar para esse espaço. Acho que essa é uma questão, mas ao mesmo tempo também a morte de Marielle nos provoca numa outra questão, que é o fato de que a nossa participação nesses espaços, ela altera realidades, né? Então, o que a gente percebe é que, na verdade, a condição de Marielle ali naquele espaço, ela seria uma condição muito mais fortalecida se a gente tivesse muitas outras mulheres vereadoras, negras, de periferia, lésbicas, como ela também ali, né? Então, Marielle era um dos únicos corpos que estavam ali naquela Câmara de Vereadores, que era um corpo estranho, né? Que era um corpo o outro, que é o corpo que é colocado como sendo o corpo diferente, né? Então, essa presença, que é uma presença muitas vezes solitária, também é algo que nos coloca em vulnerabilidade extrema, né? Então, a morte de Marielle, ela fala sobre a vulnerabilidade das nossas vidas, assim, da vida de todas nós. E aí também é importante pensar de que para as mulheres de periferia, para as mulheres negras que estão hoje se colocando no desafio de no ano que vem também se lançarem como uma proposta de alternativa à política da violência, né? Essa política da agressividade, essa política do que a gente só pode ir a partir do extremo, essas mulheres também têm pensado a colocação dos seus corpos nesse espaço a partir de uma perspectiva coletiva, né? Porque assim, a ameaçada das vidas, a maior parte delas já estão, né? As mulheres negras e periféricas que vão se colocar, elas já vivem dentro da periferia, elas já vivem num contexto onde a vida delas é extremamente fragilizada, né, por causa de um contexto geral, né? Então, a partir do momento que a gente vê um deputado indo à TV e quebrando a placa com o nome de Marielle, a gente percebe que essa atitude, ela é uma atitude que é colocada também para causar medo, né? E aí a resposta a isso não pode ser apenas que a gente esteja se isentando de provocar ou de estar nesses espaços, mas que a gente possa estar nesse espaço de forma coletiva, porque é a coletividade que garante, inclusive, a nossa segurança, né? Para nós, mulheres negras de periferia, é impossível a gente construir qualquer perspectiva de avanço social se não for em coletivo, né? Então, essa é uma premissa histórica, inclusive ancestral do povo negro, mas é uma premissa histórica que precisa ser levada em consideração agora, né? Então, quando a gente fala de candidaturas coletivas, a gente não está falando só de ter candidaturas coletivas, mas de ter candidaturas que possam se apoiar,
que possam estar próximas umas às outras, independente dos seus partidos, né? Independente do campo que elas atuam, porque se a gente não tiver nessas eleições um formato diferenciado de construir campanha, a gente vai ser atropelado pelo formato diferenciado de construir campanha que eles estão querendo implementar, né? Que é a absoluta presença apenas dos corpos deles nesses espaços, né? Nos amedrontando e nos colocando numa posição que a gente não consegue avançar, né? Então, assim, nos amedronta, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo também nos coloca no desafio, né, e na responsabilidade de estar colocando nossos nomes e nossos corpos de forma coletiva para construir esse projeto. E quando a gente... Muito bom. Quando a gente avalia, por exemplo, as implicações, né, de mulheres na política e de como isso tem reverberado na violência contra as mulheres nessa arena, né, que é uma violência específica, né? E ela é machista, ela é racista, né? Patriarcal, lesbofóbica. Enfim, se a gente pegar 2 fatos, né? Que são um recado público, né? Do que se pensa do que é um destino para as mulheres na política, é a deposição de Dilma e o assassinato de Marielle, né? Eu mencionei antes de Ingrid chegar que, para mim, é um fato político de igual importância, né? Você vê, assim, a prisão de Lula, o assassinato de Marielle, né? O impeachment de Dilma, de igual importância, porque revela E aí eu estou dizendo assim, quanto fato político, né? Das implicações para o cenário político da América Latina, né? Como dialoga, né, com os golpes de Estado e quais são os destinos. Você vê recentemente, tem uns dias em que uma prefeita, ela foi humilhada publicamente, né? Cortaram seus cabelos, ela foi obrigada a caminhar, sendo cuspida, sendo violentada. Então, veja que tem uma especificidade, né? Na maneira, inclusive o traquejo, né? Tem várias narrativas de mulheres históricas dentro da política, né? Que tem como contar como é que elas foram tratadas, seja no interior de seus partidos, né? Ou seja, entre seus colegas, né? No exercício das suas tarefas, para que negociem, para que diminuam, né? E deslegitimem a sua capacidade de organização política. E, evidentemente, das pautas que elas trazem, como se fosse uma coisa somente de mulheres, né? Como se fosse somente questões periféricas, como se fossem fatos isolados e não representasse a real face, né? da nação. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica. A gente acompanhou, eu achei bem interessante a colocação que você fez, né? Independente de esquerda e direita, somos pretas, né? E eu fiquei pensando nisso aqui enquanto a gente conversava. Recentemente a gente acompanhou mais um dos infinitos escândalos envolvendo o presidente e seu partido, que foi o uso das candidaturas femininas para fazer caixa 2, né? Mas a pergunta polêmica que eu queria fazer é o seguinte: a gente tem visto esses redesenhos confusos, né? Após a prisão de Lula, após a eleição de Bolsonaro, onde a gente tem visto... acho que aqui em Recife, aqui em Pernambuco, é muito representativo dessa controvérsia que eu quero chegar, né? Onde a gente tem um desenho onde provavelmente vai ter uma candidatura... Não vai haver candidatura do PT à prefeitura na próxima eleição, né? A gente estava conversando sobre isso semana passada aqui no programa. Será que nesses redesenhos, esses partidos mais progressistas e mais à esquerda têm usado essas candidaturas, outras, né, mais como forma de ocupar certos espaços e menos interessado de fato com essas pautas? Ou eu estou sendo maldoso demais? Antes você estivesse sendo bem maldoso. Antes fosse essa a realidade, né? Tu quer começar, Ketty? Quero. Na verdade, não é estranho isso que você diz, né? Na verdade, se você for dialogar e se você perceber quem se elege, quem se candidata, quem se elege, das mulheres que se candidatam e das que se elegem, tem um perfil, né? Independentemente de ser um partido progressista ou não, né? Existem decisões internas que vêm reproduzir uma política colonial, né? E que vem fortalecendo, na verdade, muitas vezes, interesses de projeto de poder.
né? Eu só fazer um parênteses, desculpa te interromper. Eu acho que eu arrodeei e floreei demais minha pergunta. Vou fazer uma pergunta de uma forma mais direta, que está dentro da sua resposta, né? Mas só para deixar mais claro para o ouvinte. A gente pode dizer que partidos de esquerda e mais progressistas têm se aproveitado de candidaturas femininas, lésbicas, trans e etc. como forma de puxar essas narrativas, mas não necessariamente ter uma empatia ou uma simpatia com essas pautas, né? Foi essa questão que eu quis trazer. Acho que existem partidos e partidos, né? E existem grupos políticos e grupos políticos, né? Da mesma maneira, a capacidade, né, em nome de um projeto de poder que um partido de direita e de extrema-direita tem, acontecerá também em partidos de esquerda, né? Isso vai depender muito da auto-organização, é uma disputa que não é fácil, é acirrada dentro dos partidos, né? A política de destruição de mulheres, ela não é uma característica exclusiva dos partidos de direita, não. Nós temos vários exemplos, né? A própria condição, por exemplo, de Dilma, quando no processo de golpe, demonstra. Quando era para estar com a companheira e quando não era interessante estar com a companheira, né? Então, a dimensão que foi dada dentro do próprio partido mesmo, da deposição de Dilma e da prisão de Lula, né? Acho que é importante a gente colocar todas essas questões. É por isso que se reclama uma avaliação, né? Passar para... É difícil, porque é uma crítica que a gente precisa fazer já há tempos. E assim, eu não acho que, como você coloca, né? Se os partidos de esquerda, eles se aproveitam desse momento político, né? E aí, como eu falei um pouco antes na minha outra fala, a gente teve nos últimos 5, 6 anos um grande avanço de um campo de defesa de direitos, né? De defesa de grupos sociais que historicamente foram negados em seus direitos devido à sua condição mesmo de base nessa estrutura criada aí pelo racismo, pelo patriarcado, pelo classismo, mas eu acho que os partidos, eles na verdade foram encurralados. Não só os partidos de esquerda, porque a gente percebe, houve esse mesmo discurso em outros partidos também ali do centro de direita, né, que é o discurso de não, precisamos ter mais mulheres na política, né, precisamos garantir que as mulheres estejam aqui dentro do processo disputando esse pleito, né, e aí quando a gente vê uma legislação que obriga os partidos a ter 30% dessas mulheres candidatas, né? O que a gente percebe é mais uma vez uma estratégia do patriarcado aí de dizer, precisa garantir elas como candidatas, mas não como eleitas, né? Sim. Então a gente ainda vivencia uma estrutura partidária, e aí eu posso falar não só das estruturas partidárias dos partidos de direita, mas toda estrutura partidária, ela é embasada, ela é estruturada a partir das desigualdades que são vivenciadas fora do partido também. Então não é por acaso que os partidos de esquerda, por exemplo, têm sua presidência homens brancos, né? Isso é um retrato, né? Às vezes pode parecer, não, porque é da conjuntura política, é do grupo, mas isso é um retrato. É um retrato, inclusive, de quais são os interesses que são representados da pessoa que está ali, enfim, como sendo essa maior representação do partido, né, no poder. Então, isso, para mim, é o reflexo do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa parar para poder analisar, né? Que é não os partidos estarem utilizando essas narrativas, mas de como que essas narrativas, elas podem utilizar esses partidos, né? Porque o que a gente vivencia hoje, infelizmente, é isso. É um sufocamento de grupos sociais que, óbvio, não tem a mesma estrutura, a mesma condição de dar visibilidade e de dar disputa dentro de um processo eleitoral. Mas existe a necessidade desses partidos nesse momento político, e aí, como o Cat fala de descolonizar, qual é a disposição que esses partidos têm agora nesse momento político dessa próxima eleição, que vai ser uma eleição totalmente atípica de todas as eleições que a gente teve nesse país, assim como foram as últimas, né? Qual é a disposição desses partidos de dar, de fato, visibilidade e espaço para serem utilizados por essas narrativas, né? Então, mais do que pensar agora se esses partidos estão se utilizando nessas narrativas, eu quero lançar mesmo uma pergunta e um questionamento a todos esses partidos que se colocam aí no campo da defesa, do aumento das mulheres na política, se eles estão dispostos a serem utilizados por essas narrativas, né? Abre mão dos seus privilégios, né? A gente vai dar um rápido intervalo e já a gente volta. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Eu gosto de brincar
brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie. Diz que sim. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Com uma comédia hilariante, o Grupo Sal de Teatro volta à cena pernambucana trazendo o espetáculo Um Estranho Muito Íntimo. As apresentações acontecerão no Teatro Anália Franco, Lar Teresa de Jesus, localizado na rua Carlos Gomes, 354 Prado, ao lado do antigo Cavalo Dourado, nos dias 30 do 11, 7 e 14 do 12, sempre às 19h30. Mais informações pelos telefones 985029426 e 987650875. Apoio Rádio Universitária. Sexta Frequência, toda sexta-feira, às 10h30, na Universitária FM 99.9 e 820 AM. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com o programa Fora da Curva aqui na Rádio Universitária e também na Rádio Paulo Freire. Meu nome é Bruno Nogueira e eu estou no estúdio com Caterine Lages e com Ingrid Dias. Hoje a gente questiona por que a execução de Marielle incomoda tanto a família Bolsonaro. E eu quero aproveitar e convidar vocês a lerem um texto que é bem curto e sucinto, que foi publicado por Luiz Nassif em seu site, Jornal GGN, que é chamado Xadrez de como Carlos Bolsonaro entra no foco central do assassinato. Ele junta lá todos os fatos e vídeos que tornam essa relação ainda mais evidente. E uma das reações, né, que o presidente teve foi a de acusar o PT de ir para cima de seu filho, né? Ou seja, ele já está colocando o partido como um elemento dessa disputa, porque a gente sabe que Bolsonaro precisa desse sentimento antipetista e do antilulismo para se manter, né? E aí eu queria saber, vocês acham que existe um risco de um tiro pela culatra dessa direita conservadora começar a usar a execução de Marielle em seu favor para falar de petismo, para falar dessas coisas? Bem, do tiro sair pela culatra, veja, a gente está lidando com um contexto de modelo de informação hoje, que se chama fake news, que é algo que tem distorcido muito a realidade, né? Eu peguei há uns 2 dias um Uber e ele conversando que tinha muita gente arrependida, mas que incrivelmente ele tinha pego uma moça que ela estava com vídeo e que ela alegava com todas as letras que a Haddad estava preso há 3 meses. Ela acreditava firmemente nisso e ele espantado, né? Veja, uma pessoa com... as características dela parecia uma pessoa com acesso à informação, e ela, crível naquela... Tinha um vídeo que demonstrava que Haddad tinha sido preso. Então, eu acho que a gente precisa se articular de um outro jeito, né? Porque só falando pelos meios de comunicação tradicional, por isso que é tão importante aqui a rádio, né? Não estão sendo suficientes. É um corpo a corpo que precisa ser feito mesmo, né? Para que a gente tenha condições de disputar com algo que chega na minha casa, no meu celular, por pessoas que eu conheço e que tem distorcido significativamente o modo como eu vejo os fatos e como eu os interpreto.
né? Então, essa falsa ideia de que eu não me interesso por política, mas ela está todo o tempo chegando aqui no meu celular, e que isso me dá uma noção de como ela está acontecendo, e eu vou distribuindo entre os meus, né? Distribuindo esse sentido maquiavélico, né? E deturpado da realidade, me faz com que, inclusive, eu não tenha muita noção e não tenha condições de acompanhar e, muito menos, me apropriar de debates, né? Então, acho que esse é um pressuposto, né? Antes da pergunta, se colocar nesse outro lugar, para daí refletir com outras lentes. Eu acho que é isso, né? A gente vive um momento político que todas as informações vivem uma fragilidade grande, né? O Bauman dizia que eram as informações líquidas, né? Que vai passando por dentro os dedos e você nem consegue mais agarrá-las, você não consegue nem mais distinguir o que é o quê. Mas, além de concordar com o que a Caterine diz que a gente precisa voltar um corpo a corpo, eu acredito também que a gente precisa pensar em estratégias de como utilizar essas ferramentas que têm sido utilizadas contra nós. Né? Então, assim, eu falo sempre sobre as eleições da minha mãe, né? A minha mãe, ela mora dentro de uma periferia e ela entrou em vários desses grupos de campanha, né? Durante o processo eleitoral. E ela recebia enxurradas de informação. E minha mãe é uma pessoa, uma mulher inteligente, uma mulher que, né, tá ali minimamente conhecendo, acompanhando a política, e ela várias vezes me ligou para perguntar sobre questões assim, mamadeira de piroca existe mesmo? É verdade? Então, é de quanto a gente às vezes negligencia de que aquela informação ela pode chegar para determinado grupo social que não tem acesso a como desmentir essa informação, e talvez não tenha interesse nem tempo de desmenti-la, né? Porque você pegar seu celular e você ir lá para desmentir, você perdeu o seu tempo de lavar sua roupa, de levar o menino na escola, né? De não sei o quê. Então, é de como também a gente faz com que essa informação que está chegando para essas pessoas seja uma informação utilizada também ao nosso favor, né? Eu digo muito assim, nas últimas eleições, a extrema-direita brasileira ganhou o WhatsApp. O WhatsApp foi uma grande ferramenta da extrema-direita brasileira, né? E o que é que a gente vai fazer nessas próximas eleições? A gente vai deixar de novo que essa ferramenta ela seja utilizada por esses grupos e a gente não vai, ao menos, disputá-los? Porque a comunicação é uma realidade, assim, essa comunicação, né, de redes, essa comunicação rápida é uma realidade do nosso país. Não tem como a gente alterar isso, né? Mas como é que a gente vai também agir sobre ela? Que eu acredito que, infelizmente, ainda muitas mentiras e contradições podem ser plantadas até o ano que vem aí, que a gente vai viver. Eu vou querer voltar nesse ponto já, mas eu queria só dar uma reforçada nessa questão que eu falei, porque eu me lembrei, enquanto vocês respondiam, de um caso que, de fato, representa o que eu tinha perguntado para vocês, né? Que foi de Alexandre Frota. Né? Alexandre Frota, ele, num dado momento, fui catar aqui as notícias para me lembrar, ele criticou a inclusão de Marielle, né, no livro de Heróis da Pátria, né, perguntando o que é que ela fez, o que faz dela uma heroína. Mas hoje ele se tornou um dos questionadores, acusadores da relação de Bolsonaro com Marielle, porque, enfim, o jogo político rodou. Muda, né? As coisas mudam. E aí a gente tem... Ele hoje está no DEM, eu acho, né? A gente tem hoje um político do DEM usando a morte de Marielle dentro de suas causas, né? Minha questão era mais nesse sentido. Será que corre esse risco da gente ver esses partidos de direita, não necessariamente o PSL ou esse novo partido que está sendo criado pelo presidente, né? Mas o DEM, o PMDB, o PSDB, esses outros partidos, será que isso pode acontecer? Vocês acham que isso pode acontecer mais? Acho que sim, acontece, né? E vai acontecer muito Acontece até no nosso campo político, né? A instrumentalização da morte de Marielle, quanto mais para o lado de lá. Na verdade, o que eles puderem... Olha, quanto mais isso se complica, se torna um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, né? Para a família Bolsonaro, mais a gente vai ver esse movimento, né, de instrumentalização para demonstrar que eu não tenho nada a ver com isso, né? E até para chegar em determinados segmentos que podem não concordar, por exemplo, com a agenda maior da direita, né? Mas que também está decepcionado, está desorganizado e como é bombardeado, também não concorda com determinadas agendas de partidos de esquerda, mas que está ali.
e que a partir dessa discussão percebe que há algo errado, né, que isso está cheirando muito mal, né, que isso tem demonstrado que essa história está muito mal contada, mas que concorda, né, veja, não discorda, mas concorda, né, que isso precisa ser apurado. Qualquer pessoa que chegar perto com um discurso, né, em que coloque isso como uma preocupação importante e que, embora a gente entenda que determinadas reformas podem ser feitas, mas que isso precisa ser investigado, é um ponto de diálogo. É algo para se começar, né? É algo para que se possa trazer mais gente para junto, né? Para partilhar suas ideias. Eu também acho que vai ser utilizado cada vez mais, especialmente por esses partidos. A gente estava, e aí vocês estavam falando sobre fake news, né? Antes de tu chegar, a gente estava conversando sobre confissão de culpa, né? De como a reação do presidente berrando no Facebook era uma espécie de confissão de culpa. E é interessante notar que quando foi definido, né, que espalhar notícias falsas caracteriza crime, né, no dia seguinte o filho do presidente apagou todas as suas redes sociais, né? Uma outra confissão de culpa, porque de fato há muita desinformação, né? E aí eu queria saber de vocês se por um lado a desinformação afeta essas pessoas que a gente tem conversado, né? A mulher que acreditava que a Haddad estava preso, né? Sua mãe questionando se aquelas coisas são reais ou não. Vocês acham que essas desinformações têm afetado esses campos progressistas também, à esquerda? Vocês acham que a gente tem conseguido estar bem informado em relação ao que Marielle de fato representa? Enfim, o que é que essa questão traz? Essas coisas todas que a gente tem conversado, vocês acham que isso tem circulado bem nesses campos progressistas, na esquerda? Eu acho que a esquerda, ela, depois da morte de Marielle, começa a produzir outras reflexões acerca do que Marielle representava na construção da política, né? E começa a se colocar também numa necessidade de reconhecer de que tudo que Marielle representava era o que era importante a se estruturar num projeto de sociedade. Então, esses partidos, organizações... E aí eu digo como um todo, né? Porque assim, não são só os partidos, são as organizações, né, dos campos aí dos direitos humanos, são os grupos políticos que estão dentro das universidades, né? As categorias, né, de profissionais. Então, é todo uma mobilização de um campo social que começa a fazer reflexões diferenciadas a partir da morte de Marielle. Mas ainda assim, hoje, o que a gente percebe é que a morte de Marielle em si, né, no quesito do fato, ele tem promovido muito mais possibilidades e benefícios para determinados grupos sociais do que para outros grupos sociais. Né? Então, assim, a gente não teve, depois da morte de Marielle, nas eleições, o crescimento exponencial de mulheres negras no poder. Né? Hoje a gente tem 2% de mulheres negras que ocupam cargos de poder no Brasil. Né? Então, se a gente tivesse realmente refletindo do que Marielle nos traz, né, como questionamento e provocação da sua trajetória de vida, a gente estaria hoje dentro de um campo, né, depois das eleições de 2018, com esse ambiente muito mais ampliado. Apesar da gente ver essas mulheres, né? Porque, óbvio que a eleição de Mônica, de Renata, de Dani, lá no Rio de Janeiro, e aí é importante dizer assim, né? O quanto existe uma sudestinização também da produção de fato da morte de Marielle. Né? Eu escrevi um texto ano passado sobre se a morte de Marielle tivesse acontecido aqui no Nordeste, em alguma das nossas capitais nordestinas. Será que esses fatos eles teriam sido todos criados? Né? Será que a gente teria conseguido reproduzir esses ganhos políticos, como, por exemplo, o aumento dessas mulheres negras dentro da participação política? Então, são questionamentos que a gente tem se feito porque são exatamente os questionamentos que a gente deixa por não fazer. Né? Por exemplo, a gente está vivendo agora esse êxtase da soltura do Lula. Né? A gente vive um momento que é um momento de grande ganho social, de grande ganho político, né, para uma trajetória. Mas o que é que a gente tem feito e refletido em relação ao que politicamente a soltura de Lula representa no contexto que a gente vivencia? Marielle era uma das pessoas defensoras
né, ininterruptas da pauta da segurança pública no Brasil, né, da pauta de que a gente vivencia uma violação dentro do judiciário das vidas negras e pobres, e aí a gente nunca consegue juntar esses fatos, né? A gente nunca consegue fazer com que, por exemplo, a soltura do Lula seja um marco político para a reivindicação dos corpos negros e pobres que estão presos, né? Então, a gente não produz esse tipo de reflexão aprofundada dos processos. E aí acaba que a gente também não tem retorno, né, suficiente para poder garantir uma mudança. Então, a morte de Marielle era uma morte que, em tese, né, deveria ter aumentado o número da participação política das mulheres negras, o número das mulheres negras sendo apoiada no processo de candidatura, mas a gente não vivenciou isso. Né? Érica Malunguinho, em São Paulo, recebeu R$5.000 para sua campanha. Né? Uma mulher trans, uma mulher nordestina, uma mulher que está ali fazendo a disputa da política a partir de uma outra ótica não colonizada, né? E que, no momento de ser apoiada, porque existiu esse boom da Marielle no Brasil inteiro, não foi apoiada. Né? Então, é disso que a gente está falando, assim, os retornos dessas reivindicações acerca do capital político gerado em torno dessa morte de Marielle, ele não está vindo para as pessoas que historicamente Marielle defendeu. Né? Essas pessoas estão... Esses possibilidades políticas estão sendo capilarizadas por pessoas, né, que historicamente tiveram condições, inclusive, de dar fato a essas questões. Né? Então, a morte de Marielle, né, essas questões que a gente vivencia no Brasil só viram fato porque as pessoas que estão no espaço de poder fazem essas questões virarem fato. Né? Então, ali, aqueles grandes meios de comunicação foram lá, se organizaram e acharam que era importante ali criar um fato nesse momento, né, mas que acaba sendo desdobrado para outros grupos e não para os grupos que historicamente foram definidos por Marielle, né? Tirou um grito preso, né? Porque, assim, aí volta para aquela questão, na verdade, refeita, né? De que entre esquerda e direita, né? O que é que está acontecendo? Existem duas esquerdas, né? O fato é isso, é essa instrumentalização da morte de Marielle para beneficiar projetos de poder. Enquanto que projeto de sociedade muitas vezes tem ainda continuamente pagam alto custo. Inclusive pela não participação, pelo não protagonismo. Não que elas não tenham, mas não cabe dentro desse projeto de poder. Continua sendo uma disputa incessante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, eu acho que foi crucial, né? A fala de Ingrid é muito importante. Acho que, de fato, foi um ganho. A soltura de Lula, etc. Eu acho que isso é uma pauta que, de fato, ela precisa ser comemorada, né? Mas quais as implicações disso para um problema estrutural no Brasil, que é do encarceramento em massa da população negra? Né? Será que essa tem sido uma pauta que tem sido refletida mesmo pela esquerda? Então, são questões estruturais que, na verdade, pegam a situação e pinça. Veja, e aqui ninguém está dizendo que não foi importante, que não é uma pauta legítima. É uma pauta tão legítima que ela tem que ser pensada em termos macro. Né? Não pode ficar situada numa figura política. Toda prisão é política. Rafael Braga, né, tá preso ainda, Renanzinho da Penha tá preso ainda, então são prisões políticas também, né, que a gente vivencia no Brasil. Sabendo que existe uma seletividade, então há pessoas brancas que vão cometer mesmos crimes e elas não têm a mesma penalidade, o mesmo regime de pena, né, quem é que tem recebido o que de benefício, então é isso que precisa ser debatido, essa é a reivindicação. Queria aproveitar para mandar um oi para as pessoas que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais. Está bem movimentado, né? Adriano Bezerra, que está sempre presente no programa, mas também Estilo Santos. Né? Já elogiou você várias vezes. É grande, é parceiro, Estilo Santos. Salve o bode, salve o pão e tinta ali. E Cecília Vasconcelos também, que comentou: a esquerda tem que se utilizar de forma mais efetiva das redes sociais, sem deixar de lado o corpo a corpo. Não podemos pensar como a militância dos anos 90. E aí, a gente tem falado sobre como esses processos são lentos e etc. Já são quase 2 anos, né? A demora por si só já é absurda. Mas como tantos outros casos, né? Se a execução de Marielle passar outros 2, 4, 6 anos sem um acusado preso, o que é que isso representa para o nosso país? Representa, especialmente para as pessoas negras e pobres, de que elas não podem. Né? Então, assim, quanto mais tempo se demora para poder
encontrar o culpado não, né? Porque eu acho que não é uma questão de encontrar o culpado, mas de responsabilizar o culpado. Mas existe uma lacuna histórica e política que fala silenciosamente para as pessoas de que a morte de vocês, inclusive, não é uma morte válida, não é uma morte que ela precisa ser resolvida, precisa ser considerada, né? Então, assim, acho que março do ano que vem, 14 de março, a gente vai fazer 2 anos, né, sem Marielle. E sem dúvida nenhuma é importante dizer que existem também muitos frutos, muitas sementes que foram semeadas a partir, não da sua morte, mas a partir da sua vida, né, da sua trajetória de vida. Porque às vezes as pessoas dizem, porque a gente virou semente de Marielle porque Marielle morreu. Não, a gente virou semente de Marielle porque Marielle viveu, porque Marielle fez tudo o que fez, né? Uma militante dos direitos humanos que sempre defendeu uma política de segurança que tivesse garantia de direitos, né, que sempre defendeu a maior participação das mulheres negras no processo de construção da política. Então, essa mulher, na verdade, semeou um processo no nosso país que é um processo da sua vida, né? E aí as pessoas falam muito assim, não, porque a morte de Marielle causou, porque a morte de Marielle possibilitou. Não foi a sua morte, foi a sua vida que possibilitou e a sua trajetória política, né? A sua morte, na verdade, é a representação do que aqueles que a mataram querem que fique, né? Que é o silenciamento total, né? E aí, sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que não houve silenciamento e não haverá silenciamento. E aí não haverá silenciamento não é porque Marielle foi de um partido ou porque Marielle, né, esteve dentro de um espaço de poder, é porque Marielle é uma mulher negra, uma mulher periférica, uma mulher lésbica, né, que no caso representa a maior parte da sociedade brasileira, né? Então nós somos a maior parte da sociedade brasileira, né? As pessoas pobres nesse país são a maior parte da sociedade brasileira, né? Então são essas mulheres, são essas pessoas que Marielle, na verdade, que essas pessoas que mataram Marielle querem calar, né? Então, assim, se a gente passa mais 2, mais 10, mais 20 anos, sem dúvida é o recado do que essas pessoas que estão no poder querem nos dar, mas tudo que a gente vem vivenciando do resultado, né, da vida de Marielle em nossas vidas tem se colocado como sendo o diferencial para o projeto que a gente quer construir. E aí, por mais que o judiciário brasileiro, né, que a justiça brasileira não nos coloque no lugar onde a gente consiga ter credibilidade no que está sendo feito ali, né, ainda assim, tudo que Marielle construiu em vida e o que é reproduzido hoje, né, a partir da sua luta, nos coloca a credibilidade de continuar fazendo a luta e nos organizando e lutando, né? Porque, infelizmente, se a gente for esperar dessas estruturas, dessas instâncias, não serão delas que virão a resposta. A resposta virá de outro lugar. A resposta virá de onde Marielle veio. Contempladíssima com a resposta. Sempre mais difícil, né? Complementar por essa Não fala é? Bom, então é isso. A gente está chegando ao fim, na verdade, do programa. Eu queria aproveitar para lembrar, né? Dentro de todas essas conversas que a gente teve, semana passada teve... acho que foi ontem, na verdade. Enfim, teve uma exibição do filme Democracia em Vertigem no Museu de Arte Moderna em Nova York. E no final da exibição, o cineasta Spike Lee, ele gravou um vídeo, né? Colocou nas redes sociais, joga no Google aí, Spike Lee, Marielle Franco, ele perguntando quem foi... o mundo quer saber quem mandou matar Marielle Franco, né? Então a gente vai encerrando. Queria agradecer demais a participação, pedir desculpas à Ingrid, que falou o nome dela errado, né? Ingrid Farias. Por favor. Corrigir esse erro aqui agora, né? Mas muitíssimo obrigado, Ingrid, muitíssimo obrigado, Caterine, né? O programa de hoje teve produção, roteiro meus, né? Bruno Nogueira, e apresentação também. Nas redes sociais a gente tem Larissa e nos trabalhos técnicos Marcos da Lata. Uma boa semana para todas e todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.